Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver protesto de torcedores para treino do Vasco. Revolta também da torcida colorada no Internacional. E mais, veja quem é o técnico campeão das vaias no Brasil. O clima esquentou em São Januário nesta sexta-feira. Às vésperas da partida contra a Portuguesa, o técnico Cristóvão Borges presenciou um momento atípico em sua passagem como técnico do Vasco. Após a sequência de 5 partidas sem vencer, a paciência da torcida do Vasco parece finalmente ter chegado ao fim. Nesta sexta-feira, um grupo de torcedores veio até São Januário para protestar pela sequência de maus resultados no campeonato. Os principais alvos foram alguns jogadores e principalmente o técnico Cristóvão Borges. A torcida, assim como nós, está insatisfeita e não é para menos. Do tempo que eu estou aqui no Vasco, primeiro momento que a gente se encontra assim, derrotas seguidas, isso ainda não tinha acontecido, estamos acostumados a um outro tipo de situação, então essas manifestações, claro, é a insatisfação da torcida, assim como nós também estamos bastante satisfeitos. Neste sábado, o Vasco enfrenta a Portuguesa em São Januário e, diante da Lusa, apenas a vitória interessa. Para conquistá-la, o técnico prometeu fazer mudanças. Vou fazer mudanças, sim. Se faz necessário, a gente tem que tentar outras alternativas. A gente vem fazendo isso e vai buscando até a gente encontrar e nós nos encontrarmos e encontrarmos com os resultados e a vitória. A gente precisa disso. Amanhã a gente vai em busca dessa vitória. A torcida do Internacional também se manifestou nesta sexta-feira. Cerca de 60 torcedores invadiram o Beira-Rio para protestar contra o momento ruim do time colorado. O Inter não vence há 4 jogos e fez apenas 1 ponto nos últimos 12 disputados. Os torcedores, alguns até encapuzados, gritaram e soltaram rojões, mas por causa dos tapumes da obra em volta do campo, não conseguiram chegar perto do técnico Fernandão, que já estava no gramado com a comissão técnica. Ao deixarem o estádio, o grupo percebeu a presença da imprensa e partiu para cima de 2 jornalistas, agredindo os profissionais com socos e empurrões. No Botafogo a situação também é tensa. Com 9 desfalques e há 3 jogos sem vencer, o time alvinegro está à beira de uma crise. A última derrota foi traumática. O São Paulo goleou o Glorioso por 4-0 e colocou em xeque a permanência do técnico Oswaldo de Oliveira. Depois da partida, até o goleiro Jefferson perdeu a calma e disparou dizendo que o time não tem alma. Felipe Gabriel deu razão ao camisa 1. Ele, que ficou 2 semanas afastado por conta de uma lesão na panturrilha, retorna neste domingo contra o Coritiba, querendo uma mudança de postura geral. Eu acho que falta mais a atitude mesmo nossa, a gente tem que mudar, né, a nossa atitude dentro de campo, acho que a gente tem que vibrar mais, né, a gente sabe que esse jogo com o São Paulo seria um jogo bem difícil lá no Morumbi, o São Paulo está bem no campeonato, né, então a gente tem que arrumar algo a mais, tem que tentar de alguma maneira, né, colocar de frente para o jogo, chamar o jogo para a gente poder realmente, né, diante de uma equipe como o São Paulo, você precisa de todo mundo, então todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar com o mesmo pensamento para poder conseguir a vitória. E a gente vai ter um jogo difícil, Curitiba agora do Internacional, né, vamos ter um jogo agora complicado em casa, então a gente tem que chamar a responsabilidade, poder fazer o que a gente tem feito de melhor. Fizemos grandes jogos esse ano e acho que a gente tem que tirar esses jogos aí como lição para esses jogos agora de frente. Cristóvão Borges, Fernandão, Oswaldo de Oliveira, perseguidos com razão ou sem razão? A partir do momento em que não há resultado, eu acho que os técnicos têm que ser sim cobrados. O Internacional com o Fernandão tem um bom elenco e o time não consegue ter uma sequência. O Oswaldo e Cristóvão possuem muito tempo nos clubes e não conseguem também bons resultados. Então, eu acho que no caso dos 3, a cobrança é justa. Eu acho que há um pouco de injustiça em relação ao Fernandão do Internacional. Ele está apenas 9 jogos no comando do time, ainda está ajustando as posições. Eu acredito que ele vai ainda melhorar o desempenho daqui para frente. É um elenco que poderia estar ainda mais em cima na parte da tabela, mas tem que lembrar também que o Damião ficou fora
por causa das Olimpíadas e também o Inter tem convivido com muitos problemas de contusão. O Fernandão não tem nenhuma experiência como técnico e entrou lá de paraquedas, inclusive, vamos dizer assim, furando até o olho do Dorival, graças a Deus, porque agora ele está no Flamengo. Bom, acho que a torcida pode protestar quanto ela quiser, pode gritar, pode esbravejar. O que não pode é fazer como a torcida do Inter fez hoje, agredir as pessoas. Um absurdo. Bom, são casos diferentes. O Osvaldo, ele, apesar de eu considerar um bom treinador, realmente nos últimos tempos ele não tem feito, na minha visão, o melhor dos trabalhos. A torcida está caindo em cima dele, talvez até um pouco mais do que devia, mas fica realmente muito difícil você defender a equipe depois de 4-0. No caso do Botafogo, acho que sim, o Osvaldo tem maior parcela, porque ele teve autonomia da diretoria para contratar e dispensar jogadores e praticamente atualmente o Botafogo não tem atacante por conta das atitudes que o Osvaldo, das ideias que o Osvaldo achava que eram corretas e tomou. O Cristóvão já é um cara que está há muito tempo à frente do Vasco, mas agora os resultados não estão aparecendo por causa da venda dos jogadores para o exterior. E no Botafogo, no caso, tem jogadores machucados, tem um monte de desfalques e está difícil montar o time. No caso do Vasco, todo mundo foi liberado, tem jogadores com qualidade duvidosa. Acho que a torcida tem que criticar sim, mas também compreender o lado dos treinadores que estão tentando mexer na equipe da sua maneira. A torcida tem que ter paciência também com o trabalho do treinador. Não é por causa de um tropeço ou outro que já pode sair crucificando o trabalho do técnico. Tem que ter paciência. Pois é, mas entre todos os técnicos brasileiros, um é o campeão na arte de levar vaias. Sabem de quem eu estou falando? Sabe quem é o técnico da seleção? É o mano. E aí? Sabe quem é o técnico da seleção? É o mano. O funk do Mano Menezes foi uma brincadeira criada pelo repórter Roberto Veloso. Você pode ver a edição completa do vídeo do Lancenet, não deixe de acessar. A fase do Santos também não está das melhores, mas nesse caso não por causa do técnico Muricy Ramalho. Em pé de guerra com a diretoria e com propostas do São Paulo, o Meia Ganso se lesionou na partida contra o Bahia no meio da semana e deve ficar fora por um bom tempo. Além dele, Arouca e Neymar são desfalques certos para a partida de domingo contra o Sport. O técnico Muricy Ramalho demonstrou irritação com as baixas ao responder uma pergunta sobre a nova lesão de Paulo Henrique Ganso. O Santos alega uma lesão do jogador, né? E ele está fora desse jogo. Queria que você falasse do conjunto dessa história e desse momento que o Paulo Henrique Ganso... Não, primeiro você tem que saber que aqui tem gente séria. A gente não alega nada aqui. Esse negócio de alega, ó. Você tá brincando com gente séria, rapaz. Ele fez exame e acusou a contusão. Hoje não dá para fugir. Lá atrás, no tempo que o doutor punha a mão e o jogador falou que estava doendo, é uma outra coisa. Hoje existe imagem, então ninguém alega nada aqui. Aqui gente muito séria aqui, e ele está machucado, está fora e vai ficar um bom tempo, me parece. Não dá, daí tem que perguntar para o médico, mas não é pouco tempo não. Me parece que é uma lesão que não é tão simples assim. Porque é na coxa e que me parece, eu conversei com ele, é no músculo do chute. E então quando é no músculo do chute é um pouco perigoso e tem que ter calma para o retorno, mas aí é o médico que vai explicar. Felipe Lucena, Muricy não gostou nada aí da insinuação da lesão de Ganso ser uma farsa por causa da negociação dele com São Paulo e ele não poder atuar em um jogo a mais com a camisa do Peixe, né? É coincidência ou a desconfiança tem um fundo de verdade? Bom, como se já não bastasse essa novela Ganso, o interesse do São Paulo, o Santos dizendo que não libera, hoje o Santos divulgou pela manhã que o Ganso sofreu uma lesão na coxa esquerda. O jogador está com 5 jogos no Campeonato Brasileiro, só pode fazer mais um se quiser se transferir. E é claro que surgiram algumas dúvidas por parte de torcedores sobre a veracidade da lesão. O Muricy não gostou, claro, de ouvir o seu departamento médico e a sua comissão técnica ser colocada em dúvida, mas o Santos deveria ter divulgado um exame que diz que tem a imagem do Ganso, a lesão realmente acontecendo. Na verdade, por ser um caso especial, o Santos deveria ter tomado essa atitude que não é normal, né? Hoje o clube se reuniu com o jogador, ofereceu um aumento salarial para acabar de vez com a novela. O Ganso ainda não respondeu. O São Paulo diz que continua com interesse e isso deve continuar por mais alguns dias, já que o Ganso vai esperar a postura do São Paulo para poder dar uma resposta definitiva ao Santos.
para quem espera um fim rápido dessa novela, vai continuar esperando alguns dias a mais para a gente saber se o Ganso continua no Santos ou se vai para o São Paulo. Ok, Felipe. Na briga pela liderança do Brasileirão, o Fluminense sofreu uma baixa importante. Com edema ósseo na bacia, Fred está fora do jogo com o Figueirense neste sábado. O Fred está com edema ósseo num determinado osso, chamado isquio. Enfim, é um osso na bacia. Isso é de uma causa, melhor dizendo, traumática. Isso tem incomodado ele. E o departamento médico preocupado com isso, com esse aumento desse edema ósseo, essa não regressão desse edema ósseo, nós decidimos parar com ele. Ele fica fora aí uma semana, 10 dias. O Palmeiras apresentou nesta sexta-feira o meia Thiago Real, o Eneirado. 4 gols e 2 assistências. Esses são os números que chamaram a atenção da equipe do Palmeiras para contratar Thiago Real, novo reforço da equipe alviverde. O meia de 23 anos já pode estrear nesse sábado contra a equipe do Grêmio e se diz pronto para o desafio. Acho que eu vinha fazendo uma boa Série B no Joinville, já tive num clube grande que é o Curitiba e chego num clube muito maior, um clube de expressão, um clube que tem uma cobrança e espero corresponder à expectativa. Sei da responsabilidade, sei do momento que o clube vive e espero ajudar da melhor maneira possível. Com o Imperador Adriano no grupo, o Flamengo embarcou para Porto Alegre, onde o time enfrentará o Internacional no Beira-Rio. O camisa 10 foi o mais assediado pelos fãs no aeroporto. Léo Moura recebeu de um torcedor um quadro em homenagem aos 400 jogos que o lateral irá completar no domingo com a camisa do Flamengo. Muitas histórias, muitos jogos, muitas concentrações. Mas eu estou muito feliz. Eu tenho que ficar sempre renovado, sempre feliz por, primeiro, estar jogando no Flamengo, segundo, por ter um grupo que sempre me deu muita moral, né? Sempre esteve do meu lado e eu procuro fazer isso dentro de campo também. As outras novidades na delegação rubro-negra são meia Matheus, substituto de Adrian, e Magal. O lateral esquerdo viajou porque Ramon, o titular, ainda está com dores no tornozelo direito. David não é mais jogador do Flamengo. A rescisão do contrato foi firmada após uma reunião nesta sexta-feira. O atacante agora está liberado para assinar contrato com outro clube. Qual o destino de David? Bruno Braga. Então, David não é mais jogador do Flamengo e agora que ele está liberado para assinar com outro clube. Tem vários clubes interessados no jogador, né? Além de clubes brasileiros, tem o clube do Catar que está interessado no jogador. Aqui no Brasil tem o Botafogo, Palmeiras e Curitiba concorrendo pelo atacante. O atacante já tem 33 anos, mas no mercado é um atacante que tem boas referências, né? Não vinha sendo utilizado pelo Dorival, mas no mercado é o melhor nome. Então o Curitiba é o que está mais perto, mais próximo de fechar com o atacante. O Botafogo está correndo por fora. Supercopa da Europa, Falcão Garcia foi o nome da conquista do Atlético de Madrid sobre o Chelsea. O colombiano marcou 3 gols na goleada por 4-1 do Colchoneiro em cima dos Blues. O brasileiro Miranda anotou o 4º gol do Atlético. André Brasil faturou o 2º ouro brasileiro nos Jogos Paralímpicos de Londres. O nadador venceu a prova de 50 metros livre na categoria S10 para nadadores com limitações físico-motoras. E além da medalha, quebrou o recorde mundial da prova. O Manchester City confirmou a contratação do lateral direito Maicon junto à Inter. Os valores da negociação não foram divulgados, mas a imprensa italiana especula que o City tenha pago algo em torno de 8 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. Thiago Silva vai desfalcar a seleção nos amistosos contra a África do Sul e China, que vão acontecer no Morumbi e no Arruda. O zagueiro do Paris Saint-Germain sentiu uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa direita e não vai se recuperar a tempo de disputar as partidas. Daiane dos Santos anunciou sua aposentadoria da ginástica artística. A atleta pretendia encerrar a carreira no fim do ano, mas diante de uma nova lesão no joelho esquerdo e da necessidade de uma cirurgia, preferiu antecipar o adeus ao esporte. Que pena, né? A novela Ganso dominou a semana esportiva, mas teve mais. Você fica agora com os principais destaques dos últimos dias. O Lance Total volta na segunda-feira. Bom fim de semana, boa rodada. Vejo você.